Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje é a continuação do vídeo 2 sobre a parte de extração de relatórios para analisar os privilégios de uma role, tá bom? Fique conosco. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de seguir para o vídeo, por favor, inscreva-se no canal, clique no sino para receber notificações, deixe o seu like, compartilhe com sua rede. A apresentação a seguir é estritamente para fins educacionais e não pretende substituir o julgamento profissional independente. Bom vídeo! Olá, eu sou Daniel, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Nesse vídeo aqui, eu estou falando especificamente sobre release, né, e roles, e o que ficou faltando do primeiro vídeo para não se estender muito. Ficou faltando como é que eu analiso, depois que eu criei uma custom role, como é que eu analiso que privilégios ele tem, etc, etc. Quem não assistiu o vídeo 2, é bom dar uma olhada, vou deixar o card por aqui, para você assistir o vídeo, tá a minutagem lá. Você pode ir direto ao ponto sobre as roles, para depois acompanhar esse aqui. Talvez se você pegar esse aqui, você pegue meio conteúdo, digamos assim, tá bom? O que nós vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu passar com vocês. Ó, tudo isso aqui a gente falou na outra sessão, interessante você ir lá conhecer. A gente falou sobre os conteúdos de uma role, à medida que eu estou criando ela, e nesse conteúdo aqui, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. É um caso prático. O primeiro caso prático foi como criar uma custom role. Então, eu fui lá e mostrei para você, criei uma cópia, tá? Então, com base nessa informação, eu vou gerar esse segundo conteúdo aqui de caso de uso, perfeito? O segundo caso de uso, ele vai se basear aqui neste note que você está vendo, que é o 2512770.1. Eu andei recentemente procurando ele aqui no My Oracle Support, não encontrei. O que acontece quando o Note é publicado e depois ele desaparece? Em teoria, estão reeditando o Note. Então, eles tiram do ar para que você não tenha acesso, fazem as modificações e atualizações e depois eles sobem, tá bom? Então, provavelmente pode vir melhoria com relação ao conteúdo que eu vou compartilhar aqui. Então, dá uma olhada de vez em quando para ver se já saiu a nova versão, para você baixar o que eu vou te mostrar aqui agora. Em paralelo, eu vou disponibilizar o que essa versão aqui se propôs a fazer, tá bom? Disclaimer aqui com relação a isso. Isso não é a solução final, mas te dá, digamos, 75% do norte para você regularizar a sua role, tá? Quando você cria uma custom role, pode acontecer de você dar mais acessos e permissões e privilégios do que o normal, inclusive com serviços que você não contratou. Eu vou mostrar aqui. Então, é interessante você, à medida que você criar a custom role, você executar esse tipo de relatório e outros mais complementares que o próprio Note cita, e o Customer Connect também cita, outros notes complementares que vão te ajudar a fechar, né, a cercar, digamos assim, esse ponto de roles customizadas, tá bom? Para ficar bem facinho para você entender, para você que é novo e para você que já está trabalhando com cloud aí há uns 2, 3 anos, eu montei um pequeno fluxo, tá bom? E aí eu vou fazendo passo a passo aqui com você, o caso de uso, depois você deixa seus comentários aqui, se você gostou, se a metodologia aqui de passar tá legal, se precisa alguma melhoria, críticas e sugestões para efeito construtivo, eu não vejo nenhum problema. Pode passar aqui que a gente absorve e vai deixando o conteúdo e o material mais acessível para todos, tá? Isso não é um problema para mim, não. Então, vamos lá. Quando a gente começa aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar e instalar esse cara aqui. Ele tem um patchzinho que você consegue extrair determinados conteúdos que nada mais são do que um relatório e um data model, ou seja, a query
que ele vai se basear para gerar o seu relatório. É o que está aqui dentro. Ele são 4 relatórios e, por consequência, 4 data models para ele poder fazer o relacionamento. Vou deixar isso aqui no link para você poder baixar, se você não encontrar isso aqui lá no Moz, tá bom? Lembrando que eu te falei, isso vai resolver 75%, aproximadamente, estimo que 75% do seu problema. Existem alguns contratempos de roles abstratas, etc., que ainda está em trabalho por conta da Oracle, por alguns chamados e acompanhamentos que eu tenho feito aqui no Cloud Customer Connect, tá bom? Quem é cliente e está assistindo esse vídeo, você provavelmente deve fazer parte da comunidade do Customer Connect. Você vai acompanhando as novidades e as melhorias que estão saindo lá também, tá? As duas apontam para cá e para outros nodes. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro ponto, então eu vou fazer bem detalhado aqui para você não se perder. E aí você pode ir dando pausa aqui e fazendo, tá? Primeiro caso aqui é baixar e instalar. Quando baixa e instala, eu vou mostrar para você aqui o conteúdo do patch, peraí. Então, o que vai vir no conteúdo desse patch? Vai vir o patch com esse nome aqui que você está vendo? Pode até ser que tenha atualizado e venha outro nome, tá? Mas agora, no que eu estou gravando, é esse aqui que está valendo. Então, vai vir esse conteúdo aqui e dentro dele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras aqui, que são os que eu te falei, né? O DOZ, se não me engano, é o Data Model e o DMZ é a parte do relatório, tá bom? E aí vem também um conteúdo aqui que você está vendo, ó, MP4. Tem um vídeo dentro do patch ensinando você a instalar também, tá? Tá aqui um videozinho. E tem um PDF com todas as instruções, deixa eu abrir ele aqui para você, ó, com todas as instruções e dizendo aqui, ó, o que você pode usar, para que serve. Então, esse aqui é para você avaliar as métricas dos usuários versus os acessos e serviços consumidos, tudo bem? E aí ele tem 4 tipos de relatórios aqui, ó. E aí ele vai detalhando cada um dos relatórios, ó. Autorizar nomes dos usuários autorizados por serviço, nome dos usuários autorizados ou privilégios por serviço. O que nós vamos rodar é esse aqui, ó. Esse de baixo. Aí tem outro. Autorizado por nomes por serviço detalhado. Esse aqui que nós vamos rodar. E tem um outro aqui, ó, que ele vai falar Anonymized Authorized Usernames by Service Details. Então, uma variação aqui, ó, deste cara com o detalhe e com alguns outros nomes de anônimos, algumas roles anônimas, digamos assim. E aí você tem lá todo o detalhamento, né, o que você precisa ter, qual que é o pré-requisito para você executar isso aqui, os relatórios, os detalhes dele, e aí ele vai ensinar aqui a você instalar, que é o que eu vou passar para você, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó? Acessa o Reporting Analytics, e depois você pega a extensão do seu browser e coloca, eu coloquei aqui esse cara aqui, ó, XMLP Server, já para cair nesta tela aqui, tá? Então, você teria que fazer isso. Eu já fiz aqui, vou te mostrar. E na sequência, o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta debaixo de My Folders com o nome métrica, ou metric, exatamente o nome que está aqui, tá? Sem S, M maiúsculo, exatamente igual. E aí a gente vai fazer as instalações aqui. Eu já fiz, eu vou apagar um e aí eu faço um novo aqui com você, tá? Então vamos lá para a aplicação para eu te mostrar. Então eu peguei o endereço da instance barra XMLP Server, coloquei, ele caiu nesta tela aqui, perfeito? Aqui dentro, vamos clicar em catálogo. Então você vai vir aqui em My Folder, vai dar um mais, clique em Folder e vai colocar aqui Metric e Metric e vai dar um criar. No meu caso está dando erro porque já existe e ele não deixa criar pasta duplicada, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda no item 1, tá? Que é aquele da baixar e instalar. Depois de feito isso, o que eu vou fazer? Aqui dentro dessa pasta, ó, tem esses caras. Eu vou apagar aqui, ó, só para mostrar para você.
Você não precisa apagar não, tá? Eu vou apagar só para mostrar como é que instala, tá? Pronto. Então, vamos lá. Você criou a pasta, não tem nada aqui dentro. Como é que você vai fazer a instalação do conteúdo? Você vai clicar nesse ícone aqui, ó, Upload, vai escolher o arquivo, aí você vai escolher os 8 que estão ali na pasta descompactado. Então, eu vou fazer todos aqui. Esse que eu acabei de apagar, são esses 2 primeiros, mas supondo que não tem nada, tá? Tá em branco. O que você vai fazer? A ordem aqui não interfere. Você vai selecionar um arquivo, então estou selecionando primeiro o ponto .xdos. Aqui, abrir, ele vai carregar aqui, e aí eu dou um upload. Veja que ali atrás tem 6, tá? Ó. Criou um cara. O que ele criou aqui, ó? Esse DOS, XDOS, ele é o relatório. O outro, sim, é o data model. Por que eu sei? Por causa desse ícone aqui, tá vendo? Esse aqui é o relatório, e esse aqui é o data model. Tá faltando o proporcional dele aqui embaixo. O que eu vou fazer? De novo, upload, seleciono aqui, já vai cair aqui, aí eu pego aqui, ó, o DMZ é o data model, tá? Vou dar um upload, eu vou esperar ele completar, e beleza, tá aqui. Como eu já tinha criado no volume 2, né, no vídeo 2, a minha custom role, aqui, basicamente, eu só preciso executá-la. É interessante ter o pré-requisito que você... Eu vou voltar aqui no documento. Ó. Depois de você criar a sua role, a sua custom role, aqui embaixo, ele vai falar para você que tem alguns jobs para você executar. Tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, ele está dando passo a passo os 4 para você executar, tá vendo? E aí ele está falando aqui, ó. Execute esse cara depois que eu criei a role, né? Depois que eu criei a custom role, na verdade, eu gosto de rodar este aqui e depois esse, mas aqui ele está falando para fazer esse e esse. Tá bom. Então, vamos seguir a ordem do que está aqui, ó. E ele dá alguns outros relatórios aqui embaixo. Então, você criou a role. Primeira coisa que você tem que fazer, rode este cara aqui para, digamos, completar o trabalho da criação das roles, tá bom? As sincronizações e tudo mais que ele precisa. E este aqui, quando você atribuir a role nova para o usuário, perfeito? Não posso já atribuir e fazer. Pode ser, algumas documentações e alguns vídeos que vocês vão ver aqui, o pessoal da Oracle, por exemplo, do Video Hub, que trata sobre esse assunto, fala que é prejudicial e pode dar efeito colateral, tá? Aí você fala para mim, mas eu sempre fiz, nunca deu problema. Tá bom, eu estou sendo prudente e replicando o que a própria dona do produto está falando, tá? Eu também já fiz assim e não tive problema aparentemente. Mas vamos seguir aí o que está sendo disseminado aí pela própria dona do produto. Então, o que seria? Criei a custom role, roda esse cara. Concluiu, atribuo ao usuário e executo este cara aqui. Perfeito? A gente sabe que em relação a LDAP, eu tenho 3 ou 4 ali para executar, tá? O ideal seria até você rodar todos. Mas aqui ele está citando esse, então vamos manter esse aqui. Como eu já fiz tudo isso, eu não vou fazer aqui de novo. Eu vou te mostrar aqui, então, a partir deste cenário que eu acabei de narrar para você, pronto. E aí eu volto aqui para o PowerPoint para te mostrar qual que é o próximo passo que nós vamos fazer. Então, esses seriam os passos para este item número 1 aqui, perfeito? Tem vários passos, subpassos aqui, subtarefas aqui dentro. Vamos falar sobre o passo aqui, número 2 e suas subtarefas, perfeito? Vamos lá, então. Vou voltar para a aplicação. O que nós vamos fazer? Nós vamos executar o relatório. Como eu quero o detalhado, eu vou rodar este cara aqui, tá? Ó. Eu vou dar um open nele aqui, ó. Ele vai demorar um pouquinho. E aí, algumas considerações. A instância que eu estou é uma instância de teste. E ela tem um volume muito grande de usuários. Por conta disso, ele está demorando. Além dele demorar, a extração em Excel, ele vai reclamar que ele não conseguiu compor por causa da quantidade de registros. Aí, o que eu faço? Eu posso até interromper aqui e peço para ele rodar um CSV, tá? Ó, vou clicar aqui e vou pedir para ele interromper.
No seu caso, pode ser que no próprio cliente, aí você não tem esse tipo de problema, tá? Então, você já poderia rodar no Excel ali direto. Então, vamos esperar ele acabar aqui, eu vou dar uma pausa para não consumir o tempo aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ele gerou para mim o relatório. Vamos descarregar o relatório aqui, ó. Então, ele aparece aqui e está perguntando aonde eu quero salvar o arquivo. Eu vou salvar aqui nessa pasta mesmo. Esse é o nome do arquivo, perfeito? Salvando ele aqui. E aqui já existe um. Eu já tinha feito, né? Mas no seu caso, você vai dar um sim ali, não vai ter problema. Então, uma vez que ele baixou o arquivo, que é o executar o report, a gente vai para o passo 3, perfeito? Aqui, ó, conferir e selecionar dados para ajuste, tá bom? Então, nós vamos para o passo 3. No passo 3, depois dele ter feito o download aqui, ter gerado o arquivo e você feito o download, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o arquivo, eu já abri o arquivo aqui, e ele fica desse jeito. Como ele está exportado no formato CSV, a gente tem que fazer alguns ajustes. Primeiro, vamos colunar isso aqui, né? Marco a primeira coluna, vou aqui em dados, texto para coluna, delimitado, avançar, marco aqui vírgula, marco aqui um avançar de novo, vou até o fim e marco tudo como texto, tá? Eu gosto assim porque a formatação acho que fica melhor, tá? E dá um concluído. Aí ele vai tabular tudo isso aqui. Então vamos melhorar a carinha dele aqui, ó. Uma vez tabulado, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a custom role que você criou e os acessos dos seus usuários, tá? Nesse caso que eu estou passando com você, eu vou criar um filtro, olha lá, e eu tinha criado na sessão anterior um usuário chamado Poderoso Chefão, em inglês, esse cara aqui, ó. Perceba que o Poderoso Chefão, ele tem, vou listar os serviços aqui para você, ó. Partindo do princípio que eu fui lá e comprei os serviços de cloud, a parte do RP, esses seriam os serviços que eu deveria ter na minha lista. Mas perceba aqui o que é que está aparecendo para mim. Está aparecendo, por exemplo, ó, Innovation, está aparecendo aqui, ó, Performance, está aparecendo Talent, Time and Labor. Esses caras aqui embaixo ó, são HCM, tá? E esse outro Workforce, por exemplo, né? Então, esses caras aqui tem coisa a mais, ó, All Learning aqui, ó. Então, tem coisa a mais aqui de serviço que eu, primeiro, não contratei, segundo, na dúvida de ter e alguém usar por engano e depois ser executado aquele relatório de auditoria que a Oracle tem para os seus clientes e constatar que eu tenho um serviço e por algum equívoco alguém usou e ele vai ser cobrado, melhor você evitar esse tipo de risco. Como você mitiga esse risco? Vem aqui e faz um saneamento aqui nas suas roles, tá? Então, esse é um dos objetivos aqui para você. O segundo objetivo é para você ver no que eu citei no vídeo 2, para ver se você está compliance, ou seja, se o usuário ele não começa e termina a mesma tarefa, no sentido de eu ingresso com documentos e eu consigo pagar documentos, eu ingresso com ordem de compra e consigo aprovar a ordem de compra. Então, para você também ver esse tipo de risco, né, de saneamento aí para você regularizar, perfeito? No caso aqui, suponha que eu não quero que estes serviços aqui estejam ativos para o meu usuário. Não quero. Não quero ter isso aqui. Então, o que eu faço? Eu marquei eles aqui como serviços, vou dar um OK. Então, esses caras aqui, eu vou pintar de uma cor aqui para deixar identificado e você também entender o que é que nós vamos fazer, tá? Ele está lento assim pela quantidade. Veja ali, ó, que tem 300 mil registros, tá? Isso aqui não deve acontecer num ambiente normal, a menos que você seja uma multinacional. Então, o que eu tenho aqui para mim? Eu tenho uma lista com, basicamente, deixa eu contar aqui, ó, 13 caras que eu quero expurgar da minha lista porque não fazem parte. Se eu já tenho identificado, o que eu tenho que fazer agora? Agora nós vamos trabalhar como um cirurgião. Nós vamos fazer uma operação muito pontual sobre remoção
desses caras das roles, tá? Então, o seu papel agora vai ser um cirurgião. Vamos lá. Eu vou deixar essa tabela aqui do meu lado para eu ir fazendo aqui com você, tá? Então, eu conferi aqui e já selecionei os dados para ajuste. Se todos os dados que eu tivesse analisado estivessem ok nessa rodada, que não necessariamente para mim e para você é a primeira, mas pode ser que eu já tenha feito isso anteriormente. Então, eu vou aqui para o fator decisão. Se eu já rodei, já regularizei e está tudo certinho, então eu não tenho mais nada que fazer. Acabou o serviço. No meu caso aqui, como é a primeira execução, eu tenho algo para fazer. O que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira execução ou revalidação? Então, a gente vai fazer o quê? Bati nessa matriz aqui de decisão. É a primeira que eu vou executar. Então, eu vou para o passo 4, que é a edição e ajuste da role, perfeito? Então, a tarefa agora é passo 4. Passo 4, nós vamos procurar a role. Então, vai aqui no sanduíche, o hambúrguer, você escolhe, Tools, e vai aqui em Security Console, perfeito? Ele abriu aqui, primeiro ícone, Roles, nós vamos procurar a role aqui. A role é essa aqui, ó. Ele está aqui, então o que eu vou fazer? Se eu vou ajustar, editar, eu tenho que habilitar isso. Então, eu vou aqui, ó, Edit Role, e vou aqui, ó, pro o ponto 1, eu não tenho nada o que fazer. No ponto 2, eu tenho os privilégios aqui, e aí eu vou fazendo um double check. Se os privilégios que estão listados aqui para mim fazem parte deste primeiro grupo, ou se, na verdade, tratam-se de Data Security Policy, tá? Você pode ativar esse filtro aqui, ó, e avaliar aqui as descrições. Aqui a descrição não deixa, né? O nome do privilégio. Deixa eu ver aqui, vou pegar um caso aqui, ó. Vamos ver se esse cara aqui faz parte do privilégio. Coloquei o nome aqui e dei um Enter. Não sei se ele está pensando. Ó, faz parte. Se esse cara faz parte e eu quero expurgá-lo, o que eu vou fazer? Eu marco a linha. Ele está um pouco lento. Olha lá. Está me mostrando algumas outras derivações aqui. E dou um delete. Tem certeza? Tenho. Beleza. Aqui não tem o salvar, tá? O salvar final vai ser aqui. Então, o primeiro da minha lista aqui foi. Vou para o segundo. Vamos ver se ele está aqui dentro. E assim eu vou fazendo sucessivamente, tá? Por que eu tenho certeza do que eu estou arrancando aqui? Tá certo. Porque esses serviços eu não adquiri e não pretendo usá-los, tá? É diferente de você avaliar alguma coisa ali que você vai usar e de repente está na role errada. Aí o que você tem que fazer? Você remove ela daquela role e manda para a role certa, tá? No meu caso aqui é apenas de expurgo, de exclusão por conta de serviços adicionais que eu não quero aqui, para esse usuário, por exemplo. Você pega a coluna F do relatório e vai consultando. À medida que for aparecendo, você vai excluindo, perfeito? Eu vou dar pausa aqui, ver todos os que estão, e aí eu vou para o passo 3 aqui com você, tá? A subtarefa 3, para não confundir, tá? Então, aqui nessa subtarefa, o item 2, eu acabei escolhendo apenas 2 conteúdos aqui. Agora eu vou para o 3 e vou fazer a mesma coisa aqui em Data Security Policy. Eu vou avaliar aqui a coluna F, aquela que eu tinha te mostrado, nesta coluna aqui, ó, privilégio, tá? Vou colocar aqui, ó. Ele tem aqui, ele está dando privilégio de leitura, de exclusão, de gerenciamento, de atualização, tá? Se não tinha ficado claro para você no vídeo 2, esse é o conteúdo embutido aqui no Data Security, né? Que tipo de permissão você consegue liberar para ele e por qual camada, digamos assim, tá? Ó. Ele tem aqui ideia por tabela, blá, blá, blá. Esse cara aqui vou remover. Beleza? Então, aqui eu repassei, não tenho nada no 3. Vamos para o 4. Aqui no 4 tem algumas roles aqui e alguns nomes. Vamos ver se a gente acha algum desses que a gente está fazendo aqui. Aqui também, ó, role name. Ó. Então, na coluna F, embora ele diga privilege name, você pode ter conteúdos de function security,
Você pode ter conteúdos de Data Security e agora aqui de Role Hierarchy, tá? Então, esses 3 conteúdos, você vai ter que checar nessa ordem, 2, 3 e 4, se eles estão aqui, vírgula, e excluí-los, tá bom? Então, eu vou excluir esse cara aqui, ó. Ponto importante aqui, que algumas vezes pode acontecer no que você estiver excluindo, é o seguinte, por exemplo, aqui em Rolling, passo 4, estou localizando uma daquelas opções que estavam no Excel, e a hora que eu tento apagar aqui, ó, ele fala que você só pode apagar as roles que são herdadas pela função atual. Ok. Só que pode ser que esse cara aqui dentro, tá vendo? Dessa opção, ó, verificar gráfico, pode ser, isso aqui é uma outra forma de visualizar, né, o impacto. Ó, quando você vai se aproximando, você acaba vendo aqui, ó, algumas amarrações de roles. Tá vendo aqui, ó, Procurement Request. Se eu clicar com o botão direito nesse cara e der um Expanded Selected, ele vai me levar aqui, deixa eu dar um zoom menos, arrastar aqui, ó. Ele vai explodir isso aqui um pouco mais distante. E aí, se você for se aproximando aqui, você vai ver que aquele requester, ele dá opções para outros acessos. E até aqui dentro eu tenho outro acesso ainda. O que eu quero dizer com tudo isso? Pode ser que o que você está procurando, você não consiga apagar ali, mas visualizando aqui o mapa, digamos assim, você pode ter alguma coisa aqui que você tenha que excluir. Por exemplo, deixa eu tentar pegar um caso aqui. A manutenção de ausência, por exemplo, tá? Esse cara aqui não é para ter isso, não é para ele cuidar disso, eu não estou trabalhando com isso. O que eu teria que fazer? Eu clico com o botão direito em cima dele e dou um delete, tá vendo? Então eu excluo ele aqui, ó. Você tem certeza que você quer apagar esse cara? Sim. Então pode ser que, além daquilo que você estava fazendo, você tenha que dar um pente fino aqui, ó, avaliando outras opções que naquela tela talvez ele não permita, mas aqui seja um complemento para você confirmar alguns casos. Ó, lembra aqueles casos do Workforce que a gente estava vendo? Ó, Canadian Employee, esses caras aqui eu sei que eu preciso deles. Ó, Indian Employee, esses caras aqui eu posso arrancar tudo fora. Não vou trabalhar com esses caras. Só que aí, ó, o problema aqui é esse, né? Você faz, ele dá zoom out, aí você tem que voltar, zoom in. Então, pode acontecer isso, tá? É outra possibilidade aqui nesse leque de opções que as roles dão, tá bom? Então, fique atento com relação a isso, tá? Ó, Indian aqui, ó. Tem UK aqui também, e assim sucessivamente, tá? Então, essa é uma outra forma de ver e de complementar algumas exclusões, tá? Eu vou deixar até o note que apontou para esse caso aqui, que é o final 7921.1, aqui nas nossas notas, para que depois você possa consultá-lo também, caso aconteça isso, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, aqui também fui lá e excluí. Vou para o passo 5. Passo 5 é aquela conferência que ele faz, né, da segregação das roles, é uma autoanálise, digamos assim, né, para ver se tem violação do que foi feito. Quando a gente criou, já tinha rodado e não tinha nenhuma violação, então aqui não tem ação. O usuário, ele vai mostrar quem é o usuário que está com a role, tá? E o último é o sumário. Então aqui, como eu, ó, removi duas daqui, removi uma daqui, tá? Então esse é o somatório. Tudo bem que eu tenho muito mais aqui na minha lista, mas vamos fazer uma checagem aqui, ó. Salvo e fecho. Depois disso, nós vamos executar um job e reexecutar o relatório. Antes de seguir, queria só fazer um tips aqui, né? Uma indicação aqui para quem é novo aqui no conteúdo. Você também poderia, no momento que você está criando uma custom role e fazendo o mapeamento do que deve ou não deve estar dentro dela, usar uma funcionalidade aqui dentro, que eu não sei se você conhece, que é essa simular navegação. Este cara aqui, eu vou clicar nele,
ele vai abrir como se fosse um mapa para você. Tá vendo? Baseado nas roles do meu usuário que eu tenho aqui, ele abre um mapa dizendo ali todos os acessos, tarefas, aplicativos que a pessoa tem. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Contas a receber, billing, tá? Quero que a pessoa só consulte, não gere transação. Então, eu clicando aqui, ó, você tá vendo? Eu tenho um cadeado. Posso clicar aqui. Aí ele vai me mostrar qual é a role que garante o acesso a esse privilégio. Então, eu vou clicar aqui para te mostrar. Então, tá vendo? Essas são algumas roles que garantem acesso a essa parte de billing. Perfeito? Ah, mas não é isso que eu quero, Daniel. Eu quero algo mais detalhado. Eu quero a ação propriamente dita, né? O privilégio. Você lembra a granularidade do privilégio. Então, aqui, ó, ele está indo para a parte de menu. Quando eu cliquei naquela opção de privilégios aqui, e ele veio, ó, itens do menu. Aqui, subentenda menu, que é aquele ícone de tarefas, tá bom? Então, você tem ali, ó, transação. Qual que é o privilégio que permite você mexer com transaction? Esse cara aqui, ó, Management Billing Activities. Qual que é o que dá a permissão para você create transaction? Pode ser esse aqui, ó, Create Receivables Credit Memo, porque você está vendo que tem mais de um, por isso que eu falei pode ser, ó, tem 4. Você quer que o cara só crie invoice? Ou ele tem permissão do Credit Memo? Então aqui, ó, tá a lista dos privilégios para cada uma das opções ali do menu, você tá vendo? Então você pode ir tomando nota aqui do que vai ou não, ou deixar 2 telas abertas, né? Você deixa uma aberta, vai copiando aqui, vai montando a sua role ali com os menuzinhos, tá? Eu, por exemplo, aqui, ó, tá habilitado, ó, acesso garantido, né? Nos que eu tenho aqui. Ó, criar contabilidade, criar tal coisa, etc. Ó, tá tudo aqui. Então, essa dinâmica, para qualquer opção aqui do menu, você tem que ter o acesso primeiro para poder conseguir rastrear isso, certo? Se eu não tivesse aqui role de account receivables, não ia aparecer isso aqui para mim, não ia conseguir ver, tá? Então, é interessante você dar o acesso para você e depois você sair aqui, ó, vasculhando, tá bom? Então, é uma outra maneira também de você ir fazendo o seu mapeamento ali e a derivação, perfeito? Só curiosidade aí, eu não tinha falado. Já fiz os ajustes, editei. O que eu tenho que fazer? Eu vou atualizar as jobs. Como está demorando aí 30 minutos nesse ambiente, eu vou rodar todos eles e depois eu executo o relatório de novo para a gente ver como é que ficou, tá? Então, aguenta aí. Eu vou rodar aqui então, deixa ele abrir aqui, ó. Eu vou aqui em Tools, no Sanduíche, Tools e esse cara aqui, ó. E vou rodar esse cara primeiro. Aí eu dou um submeter aqui, tá? Quando ele acabar, esses aqui são críticos, né? Então, aguarde ele terminar para que você possa fazer o seguinte, tá? Ele vai demorar um pouquinho aqui, eu vou dar pausa, assim que ele voltar, eu rodo o outro. Vai demorar 30 minutos aqui, então aguenta aí que eu volto. Aqui ele acabou este processo aqui. Por último, eu vou rodar aqui, esse aqui. Lembra, ó, ele tem 3, tá? Eu vou rodar só esse primeiro aqui. Ok. Nessa instância aqui, ele está demorando. Na instância, por exemplo, do seu cliente, não deve passar de 5 minutos. Aqui ele está demorando 30 minutos, tá? Eu volto aqui com a execução, a conclusão desse cara, e aí eu volto na opção de execução do report para a gente ver do que a gente tinha programado, que são esses caras aqui, tá? O que a gente tinha programado, o que ele realmente se comoveu ou efetivou de todas as mudanças que nós fizemos, tá? Relacionado a essas funcionalidades aqui, a esses privilégios e a esses serviços aqui, tá? É isso aqui que nós vamos fazer o confronto. Eu vou trazer para cá e a gente compara. Assim que concluir ali, eu volto aqui. Voltando aqui, ele já concluiu o processo aqui. E na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou executar novamente o relatório, tá? Executando novamente o relatório, eu volto aqui para aquela área de metrics e é esse cara aqui que a gente está executando, né? Ele vai tentar fazer esse cara, o CSV, o XML, eu não quero, vou mudar para o CSV, sim.
ele vai reprocessar, ele acabando, eu baixo e a gente compara, tá bom? Uma vez que concluiu os jobs, então essa etapa número 5 foi finalizada. E aí o que eu teria que fazer? Executar o relatório de novo e fazer a conferência. Eu já executei o relatório, vou mostrar aqui o passo 2 e agora eu vou fazer a conferência, tá? A geração do relatório é aqui nessa etapa, clicando nesse cara que é o que eu estava fazendo, ó, esse username by service detail, esse cara aqui. Ele vai gerar este Excel, que eu já arrumei aqui as colunas, etc. E agora eu vou filtrar aqui para ver o efeito do que fizemos. Em especial, quem eu estou procurando? Deixa eu tentar mostrar para você como é que ficou. Ó, essa azul é a versão 2, aqui só está filtrado pelo Poderoso Chefão, só pelo nome, tá? E aqui está tudo. A versão U, essa em vermelho aqui, eu filtrei alguns módulos, tá? Ou alguns serviços, não filtrei todos. Então, entre eles está o Innovation Management, já não está mais aqui. Eu tenho aqui Oracle Learning, já não está mais aqui. Perform, ainda tem alguma coisinha aqui. Talent, ainda está aqui. E Time and Labor, tem coisinha aqui. Então, perceba aqui, daquela listagem toda que estava vindo para mim, que eu filtrei, ela está menor aqui, ó. Então, o que eu teria que fazer? Fazer a segunda rodada aqui, desses caras aqui, vou filtrar só o que eu estava arrumando, né, ó. Eu estava no Performa, Talent, e esses dois aqui, ó. Então, daquela lista aqui, ó, que a gente tinha, algumas coisas já caíram fora, por exemplo, Innovation, mas tem algumas outras que eu ainda preciso rever aqui, ó, essas opções que estão aqui para removê-las. Então, eu volto lá naquele ciclo, dou uma olhada de novo para ver o que está acontecendo, identifico lá no ponto 2, 3 e 4, se eu identifico, no ponto 2, 3 e 4, eu avalio se eu identifico esses caras vinculados e tento removê-los. E rodo todo o ciclo de novo. Mas você entendeu qual a dinâmica aqui? Então, esse seria o efeito final aqui, né? Você vai fazendo esse looping até chegar aonde você quer. Uma vez que finalizou, aí você tem ali a sua custom role pronta. E você pode me perguntar, Daniel, deu muito trabalho. Como é que eu faço para guardar isso e, de repente, exportar para um outro ambiente? Tem um note aqui da Oracle, esse 2558064, que tem exatamente essa pergunta, né? Como é que eu exporto e importo uma custom role que eu fiz ali? E aí ele vai falar aqui para você olhar este documento aqui. Eu vou colocar o link aqui. Então, esse documento, ele remete a uma funcionalidade que saiu lá na 19, mas está vigente hoje, que é aqui, ó, em Job Roles e Duty Roles, o export, tá vendo? Então, ele vai mostrar aqui, ó, como é que eu exporto essa minha custom role. Deixa eu tentar exemplificar para você aqui. Para você exportar aqui, vamos aqui, ó, Financials, né? Eu vou aqui no User and Security e vou aqui, ó, nessa tarefa. Job Role, tem que estar ativa essa coluna aqui para você poder fazer o export, tá? Deixa eu selecionar aqui, ó. Export e aí criar um novo. Aí aqui ele já trouxe, ó, Functional Security Custom Roles, tá bem? Você pode mudar o nome aqui, que você quiser, e aqui você vai adicionar. Nessa adição, você vai colocar ó, tá vendo? O role name ou o code dela. Então, o meu caso era employee, ó, tá vendo? Ela tá aqui. Então, o que eu faria aqui? Eu seleciono ela aqui, ó, aplico e salvo. Tudo bem, confirmo. Então, tá aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um submeter.
Quando eu dou um submeter, ele vai confirmar aqui. E se você consultar aqui no Ações de novo, ó, e for aqui em Export, você está vendo que tem um cara aqui que está não iniciado? Esse aqui alguém já fez nesse ambiente, tá? Mas você está vendo aqui que está não iniciado? Então eu posso clicar nele aqui, ó, para avaliar o progresso dessa extração, ó. Então eu aguardo ele terminar aqui a extração. Eu não sei quanto tempo nessa instance está demorando, tá? Depois que ele acabar, você não vai fazer só o download aqui. Você pode fazer o download para backup, mas na verdade o que você quer? Você quer um conteúdo que está aqui dentro, ó, Actions, Download, e é esse cara aqui, ó, CSV File Package. Esse cara que você vai baixar. Então eu vou baixar ele aqui. Baixei aqui no meu diretório. Beleza. Se eu for olhar o conteúdo dele, ó, vou puxar aqui para você ver, ó. Ele gera um cabeçalho e os detalhes da custom role aqui, perfeito? Tá? Olha lá, ó. Hierarchy, Privileges e Custom Role. Para confirmar tudo isso que eu te falei, eu estou acessando um outro ambiente, e aí eu vou te provar aqui que esse ambiente já não tem aquela Custom Role lá, tá? Um console de segurança. Vamos confirmar primeiro se aqui existe, tá? Employee, ó, eu não tenho aqui Employee Custom, tá? Ó, tem um BB aqui, tá? Mas não tem um DD, beleza? E vamos ver aqui, ó, só para confirmar que é um outro ambiente, que eu não tenho aqui o God ponto. Ó, não tem, tá? Então, como é que a gente faria aqui? Eu fiz a exportação, agora eu quero fazer a importação. Então, vamos fazer aqui, ó. Acessar a mesma tarefa que a gente tinha acessado aquela hora, só que em vez de export vai ser import. Deixa eu abrir aqui. Mudo aqui, né, para financial. Vou aqui em user and security. Vou aqui no job role. Vou na setinha aqui. Vou dar um import create new. Vou, ó, CSV file package, tá vendo? Por que da gente ter exportado? Aquele cara que eu exportei, o segundo, né, ele estava no formato desejado. Então, eu coloquei aqui o ponto .zip. Peguei o mesmo formato que ele gerou, né? Não alterei. Estou pegando aqui o conteúdo. Aqui dentro está aquela abertura que a gente viu. Vou dar um abrir aqui, ó. Vou dar um OK. Ele já capturou aqui. E vou dar um submit. OK. E vou aguardar o processamento dele aqui, ó. Se você for consultar aqui em Actions, ó, import, tá vendo? Não iniciado. Vou avaliar o progresso dele aqui. Uma vez ele tendo completado aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos tentar localizar aqui o hambúrguer. Aqui em console de segurança. A role que ele importou, tá? Ó, tô em roles aqui, então seria employee custom, né? Vamos ver o que tem de employee custom. Ó, DD, tá vendo? Essa DD é a nossa, que a gente estava fazendo revisão e mandou para outro ambiente. Tudo bem? Então você consegue fazer algumas exportações e importações nos ambientes, falando especificamente de custom role, para facilitar aí esse seu trabalho, né? Porque demora muito você chegar na role ideal, digamos assim, e você construir tudo de novo do lado de lá é bem complicado. Então isso aqui vai te poupar algum tempo. Perfeito? Espero que todos tenham aí curtido. Vamos só finalizar aqui no nosso PowerPoint. Então, além deste caso de uso, mostrei também como você exporta e importa. Aqui estão os notes. Esse último note, ele está aqui dentro, ó, desse último combo aqui, tá? Então, seria esse final aqui, como é que você importa e exporta. Está lá na 19, saiu na funcionalidade 19, mas está ativo até hoje. Então, espero que você tenha curtido aí o vídeo. Muita gente tem assistido o vídeo, mas não tem dado um joinha. Então, me ajuda aí, eu te ajudo aqui. Se você não pode contribuir aqui, né, patrocinando aqui a gente, a Shiba, né,
presente aqui, você não pode ajudar aí com as criptomoedas, pelo menos deixe o seu like. Se você tiver sugestão, deixa aqui embaixo o tema, tá? E a gente volta aí com outro vídeo com novidades aí para vocês, tá bom? E aquilo que eu falei, você tem sugestão sobre didática, exploração, que outros pontos precisam ser melhorados aqui, toda sugestão construtiva é muito bem-vinda, tá bom? Agradeço a todos o tempo aí, um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fui.